Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma vez com o João, tá? Lembrando, o João, ele é um amigo meu, ele é o dono desse Peugeot 208 THP que nós estamos aqui dentro do carro. E nesse vídeo nós vamos passar para vocês as impressões de dono, né? Assim como nós fizemos a primeira vez com, né, o 208 Grife que ele tinha. Vamos fazer agora também então com esse Peugeot 208 GT, esse brinquedinho aqui de gente grande que ele tem hoje na mão. Ok? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal da CVM Auto, por favor se inscreva aqui no canal. Lembrando que nós temos vídeos todas as quartas-feiras e todos os domingos, sempre às 19 horas, ok? Então vamos pro vídeo. Bom pessoal, então como eu falei, esse daqui é o João. Aliás, eu não vou ficar te chamando de João, então eu vou te chamar de Onildo. Eu não vou te chamar de João, porque eu não consigo te chamar de... Não tem na minha cabeça, não entra o nome João. Já absorvi esse carro há 26 anos já. Então esse daqui é, vamos lá, Onildo, tá? Ele, como eu falei, é o dono desse Peugeot 208. Ele vai passar pra vocês aqui as impressões do carro, né? O que ele tem achado. Ele tem esse carro aqui há pouco mais de 4 meses. Nós compramos esse carro aqui há pouco mais de 4 meses. Eu estava com ele junto e pedi para ele falar um pouquinho para vocês, o primeiro, né, o porquê desse carro, como é que ele achou esse carro, tá? Então fala aí, João, fala pra gente aí, aliás, Onildo, como é que foi essa questão, como é que foi esse processo para você encontrar esse carro aqui, esse 208 aqui? Explica pra gente. Então vamos começar com um pouquinho de história. Vamos lá, história é sempre bom. Como o Cássio já comentou no vídeo que a gente fez anteriormente, eu tava na época com o i30. Na época eu tava, justamente como ele comentou, eu tava tentando buscar alguma coisa que coubesse mais no meu orçamento. Então eu já comecei a olhar os 208, porque eu sempre achei muito interessante esse teto panorâmico. Então eu sempre ficava procurando. E ele também tinha aquela questão de, pô, mas no Peugeot tem tantos carros mais interessantes aí, que você não vê aquele e tal. E sempre fiquei procurando por Peugeot. Aí na época a gente achou aquele 208 Grife branco, manual, que vocês também já viram o vídeo aqui no canal. E fiquei com ele por volta de 1 ano. Assim que eu comprei aquele outro Peugeot branco, por volta de 1 mês depois, apareceu o anúncio desse Peugeot 208 GT aqui. Inclusive ele viu comigo, a gente até brincou que, pô, por causa de um desencontro pequeno, talvez eu já tivesse pegado aquele carro dele naquela época, né? Antes, exatamente. Por muito pouco. E aí o tempo foi passando e o carro não tinha sido vendido ainda. A gente viu ele no começo ofertado por 56.900. 56.900, sim. Isso. Ele virou o ano e ficou por 50.900, né? Até por causa que a gente teve dificuldade de conseguir ter saída. E aí a gente falou, vamos lá olhar. Ele prontamente falou, vamos. Então pronto. A gente foi lá olhar na loja. Ele inclusive até foi para baixo do carro. Foi, sim. Uma coisa, assim que nós fomos olhar o carro, né? Isso eu sempre faço com qualquer pessoa, né? Não é porque ele é meu amigo que eu fiz isso com ele, mas nós chegamos na loja, era o que? Era 5 e pouca da tarde, o cara já tava esperando a gente, o vendedor estava só aguardando a gente para poder ir embora, ele queria ir embora. Aí nós olhamos o carro, eu me enfiei embaixo do carro para poder olhar como é que estava embaixo do carro. Sim. E o carro todo original, assim, nunca tinha sido trocado nada, né? Não tinha nenhum tipo de vazamento. Era um carro que já estava há algum tempo parado, ele ficou mais de 9 meses parado. Então assim, o carro não tinha nenhum tipo de vazamento por baixo, o carro não tinha nenhuma bolha interna no pneu. Ou seja, muita gente, o que as pessoas fazem? Para dar uma maquiada nos carros, elas invertem o pneu do carro, invertem a posição, né? O inside, porque o pneu do carro ele tem uma marcação que indica a parte tem que ficar para fora e a parte tem que ficar para dentro, né? Tem lá uma marcação inside, outside. Muita gente, quando passa num buraco, principalmente, que cria aquela bolha no pneu, inverte. E aí coloca o pneu, né, a parte de fora com a bolha, coloca para dentro para dar uma disfarçada. Então uma das coisas que eu olhei assim que nós, né, uma das coisas que eu olhei assim que eu fui para debaixo do carro, foi justamente isso, né, para ver se tinha também qualquer tipo de bolha no pneu. Os pneus desse carro são originais ainda de fábrica, né? Esse carro rodou 71 mil quilômetros com entre o primeiro dono e o antigo dono, que era um médico. A gente pode até falar sobre isso depois também. E além dessa questão do pneu, nenhum tipo de vazamento, nem vazamento de óleo, não tinha vazamento de fluido de arrefecimento, não tinha vazamento de... Até pelos discos ele não tinha nem vazamento de fluido de freio. Exato. Então eu falei, cara, fecha os olhos e compra. O carro tá com preço muito bom, tem um histórico de manutenção, então fecha o olho e compra. Exatamente. Tava um histórico muito bom, a gente conseguiu um jogo de valores legal e a gente pegou o carro, né? Mas vamos lá então, o que é que muda, o que é que tem de diferente, né, pro Grife branco para esse aqui GT? É arisco. Só que se você já dirigir um carro turbo, você vai perceber a diferença de um aspirado comum para um carro turbo.
O fato de você ter uma entrega de torque muito cedo é uma coisa que muda muito a forma como você costuma dirigir. Tanto que se você volta para um carro aspirado, você até sente. Você sente muito essa questão. Então é um carro arisco. Bom, é um carro 1.6, é um carro turbo. Então ele bebe, cavalo que anda. Cavalo que bebe. Cavalo que anda, cavalo que bebe. Não tem pra onde correr. O turbo, ele vai conseguir lhe ajudar se você tiver um pé manso até certo ponto. Então você consegue fazer em algumas médias interessantes. Por exemplo, esse é o primeiro tanque de gasolina, de álcool, mas eu consigo dar uma média boa de gasolina. Primeiro tanque cheio, porque quando nós pegamos o carro, falei pra ele, olha, o carro tá muito tempo parado, vamos colocar aí R$100 de etanol, sim. Que também foi embora numa sentada, porque a gente falou assim, não, vamos andar com o carro pra poder, né, limpar, se tiver alguma sujeira, alguma coisa a gente limpa. Entender mais o comportamento do carro, né, nesse sentido. Bom, então, média de consumo na cidade com gasolina, eu consigo fazer com ele por volta de 9 a 9,5, porque eu sou um cara que na cidade eu ando com pé leve. Estico muito poucas vezes para fazer um detalhe. E também não ando com ar-condicionado ligado, então, né? Verdade. Eu, por costume, por gosto meu, igual ao outro Peugeot, eu ando muito pouco com ar-condicionado ligado, com os vidros abertos em vez de com o ar ligado. A título de comparação, essa média de consumo que ele faz num carro turbo com 166 cavalos com gasolina, eu faço no meu carro, que é um carro 1.0. Eu rodo com o ar-condicionado ligado o tempo todo. Eu tenho um pé um pouco mais pesado do que o pé dele. Então assim, 9,5, 10 é o que eu faço no meu Ford Ka. Ele faz isso num carro turbo. Então assim, se você não pisa, o carro não bebe. Ele ajuda. Mas também não anda, né? E esse carro aqui, a proposta dele é andar, Exatamente. Né? Então quando você vai pra pista, você consegue ter uma média boa. Se você só se guiar pelo computador de bordo, ele marca ali uns 14 a 100, 110. Mas você não consegue Você não consegue andar sem 110 num carro desse. Você não vai conseguir, então... Você deve andar sem 110 milhas, né? Por hora. Pronto, pode ser. 110 é a velocidade, a 80 dele, 80 da pista é o 110 normal dele, sabe? Exato. Então daí você tira. Você consegue ter médias boas, você pode conseguir, mas se você tem que andar com o pé muito manso na estrada, o que é difícil por tudo que o carro lhe oferece. Exatamente. Você não teve a oportunidade ainda de fazer uma média... Uma viagem muito tranquila. Uma viagem muito tranquila. Viagens com alguns acontecimentos, engarrafamento, algum momento que você quer adiantar mais, então não fiz uma viagem muito tranquila ainda por conta disso. Teve uma médiazinha legal, mas sempre fazendo ultrapassagens e tudo mais, assim. Correto. Enfim, não chegou ainda a fazer um tanque, uma viagemzinha. Pro meu gosto, eu diria que foi uma média de 12. 11 a 12, você consegue extrair um pouquinho mais do que isso, mas a minha média no meu pé, da forma como eu andei, de 11 a 12. Com gasolina, 11 a 12 km por litro de gasolina na estrada, com engarrafamento, né, com caminhão, fazendo várias ultrapassagens, ar-condicionado ligado. Exatamente. Né, assim, essa situação. É interessante. Com relação ao comportamento do carro em si, o que você sentiu de diferença desse Peugeot para o outro? Em termos de comportamento, volante, você sentiu o volante, a direção dele é uma direção mais leve, ela copia mais as irregularidades do asfalto, porque assim, é um carro que a proposta dele é ser um carro esportivo. Exatamente. Né? Então, eu particularmente, a primeira vez que eu dirigi esse carro, um feeling meu, tá? Eu senti a direção dele copiando tudo que tinha no asfalto, que acredito que seja a proposta do carro, né? Exatamente. A ideia é que você sinta um carro um pouco mais no chão. É uma coisa interessante porque você tem agora perfis, um pneu com roda de perfil mais baixo, roda de perfil mais baixo, então você tem um aro 17, que era o mesmo perfil do i30, só que pela forma como a suspensão trabalha, o i30 era uma suspensão muito mais dura, qualquer tipo de quebra-mola você sentia, e aqui eu não sinto tanto, e mesmo tendo o mesmo tipo de perfil, mas a direção você já sente uma mudança muito grande. No outro Peugeot, a direção era muito leve por toda a faixa de velocidade. Aqui você só tem a direção leve para manobras, e assim que você passa dos 10, 15 km, ela já fica pesada, né, para você ter uma direção direta, que é justamente a proposta desse carro. Então você já sente logo essa questão. Então, e assim, uma outra coisa que é interessante, o Peugeot 208, o grife, né, que você tinha, me lembro que quando eu dirigi o carro, é uma coisa que eu senti, o pedal de freio dele era um pedal de freio um pouco esponjoso, né? Você pisava no pedal de freio, ele freava, era um carro que parava. Agora era um pedal um pouco esponjoso. O que você sente desse carro aqui com relação ao pedal de freio? Ele é um carro que para muito bem, porque assim, ele anda, a gente sabe que ele anda. Inclusive, quando nós pegamos o carro, a gente no México, tem que deixar frisado isso. Sorrisão de um lado a outro do rosto, porque nenhum dos dois tinha dirigido um carro nessa proporção, acredito. Primeira vez. E assim, o carro anda muito. Agora, parar, o que você acha? Você acha que ele para bem? Pois é, em comparado justamente como você comentou o outro Peugeot, ele tem realmente um freio muito melhor. Ele é um freio mais ativo, é um freio que age mais cedo, e pelo fato de você ter um disco traseiro nas quatro, você se sente mais confiança para poder você fazer algum tipo de manobra e confiar no freio que você tem. Em compensação, você tem uma manutenção mais cara. Sim. Há pouco mais aí de um mês,
pelo fato de eu também ter discos de freio na traseira, eu fiz a troca de freio dos discos de freio dianteiro, pastilha dianteira e pastilha traseira, fora toda a sangria do sistema também, né? Tem que fazer a sangria no sistema. Então é uma manutenção um pouco mais salgada. Sim, sim, interessante. É um carro voltado para a pista, mas na cidade, no dia a dia, como é que é o conforto do carro na cidade, no dia? Porque o seu trajeto é mais cidade. Mas que você rode na estrada com o carro de vez em quando, né? O João, ele tem a família dele, mora numa cidade interior aqui da Bahia, mas o seu trajeto é mais cidade. Exatamente, muito mais cidade. Como é que é, assim, o comportamento do carro na cidade? Por mais que seja um carro voltado para a pista, ele é um carro confortável para dentro da cidade? Eu diria que ele é um carro confortável até um certo ponto do asfalto. Na maior parte do trajeto que eu rodo, o asfalto ele não é muito irregular. Apesar de eu já ter passado por alguns momentos de obra, ele não é muito irregular, então ele tem um nível de conforto ok. Ele não é muito macio, mas também ele não é extremamente duro, que nem o i30 era, que qualquer coisa você sentia. Mas se você começa a passar por terrenos mais irregulares, por restos de obra, por exemplo, que a gente passou recentemente, você sente ele mais duro, você sente a suspensão trabalhar mais, então você pode achar mais desconfortável nesse sentido, principalmente por causa da questão do perfil do pneu junto com a roda. Outra coisa também que, aproveitando que você falou de suspensão, o molejo do carro, né? A carroceria, você entra numa curva, você sente que a carroceria dele, ela rola muito por um lado, não rola? Ou ele é mais firme? O que você, como proprietário do carro, o que você acha disso? Ela é mais firme. Ela pode ser muito parecida com a 208 comum, mas ela é muito mais firme. Enquanto a 208 você vai fazer uma curva mais fechada a 40, 60, você sente o carro contornar e você acaba indo junto com o carro. Nesse aqui o carro fica e você que vai. Então justamente a ideia, inclusive, dessas abas, né, do banco é poder ajudar ele a segurar. Porque ele é um carro extremamente firme nesse sentido, ele é muito no chão. Você vai ter controle do carro o tempo todo. Ainda falando de conforto, o que você acha dos bancos? O que você acha do ar-condicionado? O ar-condicionado dele gela bem? É uma coisa que me perguntam direto, principalmente... fizeram até um comentário num vídeo do 208 antigo que você tinha, com relação ao ar-condicionado. Esse ar-condicionado é um ar-condicionado digital, 2 zonas, ele gela bem aqui dentro do carro? Cumpre com o papel dele? Eu acho que ele gela bem, só que a gente tem dois fatores importantes aqui de mencionar. Primeiro, que o carro é preto. Sim. Então, se a gente fica debaixo do sol um tempo interessante, o habitáculo dele vai ficar quente. Fica quente, né? O preto absorve, vai demorar bastante para poder esfriar. Mas momentos da manhã, momentos da tarde, ou então até que se eu tivesse saído no meio da tarde, volta de 1 a 2 horas, mas ele não estava debaixo do sol, ele gela com uma qualidade bacana, legal, sem você precisar deixar a ventoinha no volume máximo e gritando, então ele atende. Sobre o conforto dos bancos, eu acho esses bancos mais confortáveis do que o outro. Ele é até um pouco mais macio, mas ao mesmo tempo a espuma dele ele deixa bem firme no banco. Só que a única reclamação que eu tenho é dos encostos de cabeça. Sim. Eu acho esses encostos de cabeça muito duros, muito duros. Eu não sei se é por causa do couro ou se é por causa da própria espuma que tem dentro dele. Mas tanto eu quanto minha noiva já sentimos isso. Então, se fosse ressaltar, um ponto negativo seria justamente esse encosto da cabeça. Com relação ao banco traseiro, sua irmã também, né? Sua família já sentou. Assim, eu tenho a sensação de que ele é um carro pequeno para a parte traseira. Você compartilha essa mesma opinião que eu? Exatamente. Por sorte eu não sou um cara alto, então sempre dirijo próximo ao volante, dando mais espaço. Mas se você for uma pessoa maior, tiver uma estatura maior, no final dos 1,70 m, 1,80 m, além da proximidade que você vai ter do teto, você vai regular o banco muito para trás, então você vai apertar mais ainda o espaço. Então o ideal é, se você andar sempre com pessoas na frente, sabendo que se alguém for atrás, ele vai ter um espaço um pouco prejudicado nesse sentido. Outra coisa interessante, até essa semana eu andei no carro na parte de trás, uma coisa que me chamou a atenção é que o encosto traseiro, se ele tá regulado para baixo, ele tá para cima ali agora, mas se ele tiver todo para baixo, ele incomoda a parte da gente aqui do pescoço, né? Então assim, lógico, é um carro que eu acredito que poucas pessoas andariam no banco de trás, né? Quem tem um carro desse aqui é uma família, no caso um casal recém-casado, né? Questão de filho e tudo mais, não é um carro muito adequado para quem tem um filho, por exemplo, né? Até porque o porta-malas dele está dentro mais ou menos da faixa da categoria dele, que não é muito grande, é próximo dos 300 litros. São 285, se eu não me engano, o porta-malas dele. Próximo da faixa. Então, se você já tem família, ideal você tentar partir para um carro com a litragem maior de porta-malas. Com relação ao seguro, eu me lembro que quando nós olhamos o carro, a gente achou que o seguro desse carro ia ser muito mais caro do que o seguro do outro, por ser um carro turbo, né? Um carro com
as peças não são tão fáceis da gente encontrar em termos de peças Exato. mecânicas, né? Então assim, a gente imaginou que era um seguro caríssimo. O que você me diz sobre o seguro desse carro Foi aqui? extremamente curioso, porque quando a gente foi fazer a cotação primeiro do endosso, o que é o endosso? É você fazer a proposta de transferência do carro, do veículo antigo para o veículo Para um novo. Deu R$48. R$48 de diferença a mais, né? Que você pagou de diferença, Exato, né? a mais. Então eu não tive... quando eu fui fazer a proposta já, né? Que já fiz que meu seguro sempre vence em novembro. Quando eu já fiz a proposta de reajuste, não deu R$100 de diferença de um carro pro outro, o que eu achei extremamente curioso. Lembrando que a minha situação no seguro é solteiro, só que o seguro está no nome de minha mãe, porque ela já vem tendo o carro há bastante tempo, então todas as questões de bônus, né? E tudo mais, por isso dessa questão desse perfil. Não deu alteração de R$100, ficando por volta de 2.300 a 2.400. Lembrando que sua mãe é a titular do seguro, Perfeito. mas você é o condutor principal do carro. Exatamente. Né? Então, aí foi uma coisa que chamou muita atenção, né, da gente. A gente imaginar, não, o seguro desse carro vai ser muito mais caro do que o outro, 208. E deu uma diferença pequena. Inclusive, ele consegue ser mais barato que o i30. Sim. O seguro do i30 era beirando os R$3.000. Sendo que era um carro mais antigo e não era um carro com manutenção tão alta quanto esse aqui, pelo fato de você ser um motor turbo. Lembrando essa questão da manutenção alta, a gente tá frisando esse ponto de manutenção alta porque é um carro que demanda uma manutenção muito maior. Mas assim, para a proposta do carro, a manutenção dele é até interessante da gente citar. É um carro fácil de você mexer. Sim. Né? Principalmente quem pega um carro desse aqui quer fazer algum upgrade no carro, é um carro fácil de mexer, tá? Então assim, quando a gente fala manutenção alta, é comparando um carro popular com ele. Exatamente. Mas para a categoria dele, ele tem um preço de manutenção, um preço de peças ok. Exatamente. Até porque se você fizer só uma comparação bem rápida, por exemplo, com o Up TSI, que você tem a troca da correia com 4 anos ou 40 mil quilômetros, que você tem uma polia trioval. É uma manutenção que os mecânicos eles pedem um dia para você fazer uma troca de uma correia. De tanto de situações e procedimentos que você tem que fazer para fazer uma boa troca da correia. E esse aqui, como é corrente de comando, você já não precisa. Já não tem que se preocupar com a manutenção da correia dentada. Você pode ganhar algumas cores e perder um pouquinho outras, mas dentro da categoria de carro turbo, como o Cássio comentou, ele não é tão alto se você comparar, né, todos os motores turbo mais ou menos nessa faixa. Esse Peugeot 208 GT é um carro que você que entrou nesse mundo do carro turbo agora, você recomendaria como primeiro carro turbo para alguém que está nos assistindo aqui que gostaria de ter um carro turbo? Você recomenda como primeiro carro turbo? Eu diria que ele é um custo-sorriso maravilhoso. Exatamente, sorrisão de um lado a outro, não tem o que comparar. É um custo-sorriso muito bom. Os cuidados que você vai ter que ter, mas isso vale também para todos os carros. Muito cuidado com a manutenção anterior de você adquirir seu Legal, carro. isso você dá uma olhada no histórico, Perfeito. Tem os THP monocombustível, que são os THP até 2016. Que, se eu não me engano, o 208 não saiu com o THP monocombustível, né? Mas o Citroën DS3 saiu, o DS5 saiu monocombustível. 308 saiu também com monocombustível, né? Alguns Mini Coopers também saíram. BMW Série 1 também saiu com esse motor monocombustível, ou seja, apenas gasolina. Exato. Né? Então os THP monocombustível, eles tinham alguns defeitos crônicos reparáveis, mas que essa manutenção era cara. Esses motores THP Flex já vieram com todas essas falhas corrigidas. Então você não vai ter que ter essa preocupação grande que nem os outros donos. Então eu acho que se você pegar um com histórico de manutenção legal e que atenda a sua proposta também de você querer um carro compacto, mas ao mesmo tempo divertido, sim, eu acho que é um ótimo carro para você começar. Lógico, assim, é um carro que não é para você sair correndo por aí, exato, pisando. Vocês já devem ter percebido que aqui no canal a gente não instiga qualquer tipo de prática ilegal com relação a corridas, digamos assim, sim, né? A acelerar e tudo mais. Lógico, nós somos seres humanos, a gente de vez em quando se empolga um pouquinho, mas a gente respeita o limite de velocidade de via. Exatamente. Né? Assim, um lugar aberto, uma estrada, por exemplo, que eu acredito que você deve, assim, quando a gente fala em andar com carro, claro, você estrada, com segurança e tudo sempre mais. Na estrada. É um carro, a gente está falando de um carro de 0 a 100 em menos de 8 segundos, né? A gente está falando de um carro de 0 a 100 de 7,6 segundos, ou seja, ele é um carro mais rápido em termos de 0 a 100, é um carro com uma cavalaria maior, o torque é um pouquinho menor, mas assim, é um carro que anda mais do que um Golf GTI, um Golf TSI, por exemplo. Um Golf TSI com motor 1.4. É um carro que anda mais do que Up TSI. É um carro que anda mais do que Sandero RS, que é o motor aspirado, né? Então assim, é um carro que, pra quem gosta, dá pra brincar. Se levar um carro desse numa pista, deve ser uma delícia andar com um carro desse numa pista. Com certeza, inclusive se você quiser justamente fazer trabalhos de chipar o carro, fazer troca de turbina, Stage 1, Stage 2, então você consegue ter um carro com preço interessante hoje em dia, até porque você não tem muitos vendidos. Pode ser difícil pra você achar, mas se você achar um bom, no bom estado,
com pouco trabalho, sem você ter que mexer nas partes interiores do motor, você já consegue chegar nos 200 cavalos ou até mais do que isso. Esse motor aqui, ele rende 200 cavalos assim, fácil, né? Assim, é um motor que ele aguenta desaforo, digamos assim. Sim. Você não precisa mexer em miolo original, não precisa trocar pistão, biela, virabrequim, nem nada. E você consegue extrair mais de 200 cavalos de um motor desse originalmente, né? Mexendo, quando eu falo originalmente, é só você trocando o filtro de ar, você trocando turbina, né? Que são periféricos, você chipando o carro, né? Você mudando, acho que só de chip aqui dá pra ganhar quase 30 cavalos no carro desse aqui. É muita coisa para um carro, sabe? Um carro pequeno. E é um carrinho leve também, inclusive. Exato, é um carro por volta de 1.100 kg e ele só anda originalmente com 0,8 de pressão. Exatamente, esse carro aqui ele anda com 0,8 kg de pressão. Eu posso até fazer um vídeo depois explicando sobre o que seria esse 0,8 kg de pressão, como é que se chega a isso, por que é isso e tudo mais. E esse carro tem uma coisa interessante, que a partir da terceira marcha, o acelerador, assim que você chega no final do curso do acelerador, ele ainda tem mais um clique para baixo. Então a partir da terceira marcha ele tem uma coisa que a gente chama de overboost. O Punto T-Jet tinha isso, outros carros aí também tinham, que ele aumenta a pressão do turbo. Então esse carro aqui, a partir de terceira marcha, dá uma puxada de terceira marcha em diante com ele, você consegue chegar a até 1,6 kg de pressão no turbo, ou seja, é muita coisa para um carrinho pequeno, né? Ele entrega uma potência e um torque muito gostoso, assim, para você andar, ok? Acho que é isso, né? Até para não ficar muito grande o vídeo. Quero dizer para vocês que traremos novidades aí, inclusive também com relação ao Nildo, tá? Eu vou deixar para falar isso também num outro vídeo. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado, um vídeo mais longo, mais um bate-papo, uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que a gente tá sempre conversando sobre carro. Eu só quis compartilhar isso aqui com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, compartilhe o vídeo com seus parentes, seus colegas, seus amigos. Se inscreva aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Nos sigam também lá no Instagram, que é o @cvm.auto. E nos vemos então no próximo vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e tchau!